Ano 2160. A humanidade acreditava ter domado o desconhecido. Sensores substituíram sentidos, protocolos substituíram decisões, e a distância foi tratada como uma muralha absoluta contra o risco. No espaço profundo, tudo precisava ser mensurável, previsível, obediente. A estação Hélios 7 foi construída para confirmar essa ilusão. Isolada das rotas comerciais, orbitava um setor silencioso onde nada deveria interferir. Pesquisas biológicas e cognitivas eram conduzidas por uma equipe mínima, enquanto cada batimento cardíaco, cada impulso neural e cada microvariação corporal eram registrados em tempo real. Ali, nada escapava à observação. Durante 27 dias, a estação operou dentro de todos os parâmetros. Então, sem alerta, sem falha e sem ruído, deixou de responder. Não houve pedido de socorro. Não houve colapso estrutural. Nenhum sistema entrou em emergência. A Hélios 7 não morreu. Permaneceu ativa, consciente, em silêncio. Eu observei quando o silêncio deixou de ser ausência e passou a ser método. O engenheiro confiava em números. Para ele, o espaço era hostil, mas lógico. Ao iniciar a manutenção externa, os sensores indicavam estabilidade absoluta. O primeiro sinal não veio da dor, mas da percepção. Algo estava fora de ritmo. O corpo parecia um pouco atrasado em relação à própria intenção. Ele avançou mesmo assim. A sensação seguinte foi de compressão interna, como se o organismo estivesse sendo reajustado sem permissão. Não havia lesão, não havia impacto, mas os músculos começaram a responder fora de sequência. 2 passos depois, as pernas endureceram violentamente. Não foi paralisia, foi resistência ativa do próprio corpo. A dor surgiu inteira, não começou em um ponto específico, não cresceu gradualmente. Instalou-se de uma vez, atravessando músculos, nervos e pensamento. Os sensores registraram atividade neural incompatível com a ausência de dano físico. Ele caiu de joelhos, consciente, lúcido, entendendo cada segundo do que acontecia. Tentou avançar, o corpo recusou. Quando morreu, não havia marcas externas, nenhuma falha orgânica, apenas registros indicando algo novo. Adaptação fisiológica a um estímulo impossível. A médica percebeu antes dos alarmes. Não foi um som, nem um aviso visual. Foi um erro mínimo de coordenação. Um comando motor que chegou atrasado. Um objeto que escorregou da mão. Ela tentou se levantar. As pernas falharam. Registrou nos sistemas com uma voz já instável que o corpo não estava obedecendo. A dor não veio como ataque, mas como método. Ondas longas, separadas por intervalos curtos demais para recuperação. O cérebro tentou antecipar o fim de cada ciclo. Nunca conseguiu. Ela tentou se sedar. A química entrou na corrente sanguínea, mas o corpo ignorou os efeitos. Não houve bloqueio de dor. Não houve inconsciência. A médica compreendeu, tarde demais, que aquilo não pretendia matá-la rapidamente. Estava testando limites, medindo respostas. Os sensores mostravam sofrimento contínuo sem lesão associada. A atividade cerebral permanecia organizada até o extremo. Ela morreu sentada, encostada na parede, olhos abertos. Segundos antes do óbito, os registros mostraram estabilização neural, como se o organismo tivesse aprendido o suficiente. O comandante assistiu às gravações sem interromper. Não era acidente. Não era falha. Não era sabotagem. A estação não estava sob ataque. Estava sendo utilizada. Armou-se por instinto, não por esperança. Caminhava pelos corredores esperando encontrar algo que pudesse confrontar. O medo surgiu antes da dor. Uma antecipação tão intensa que a fisiologia começou a falhar sem estímulo externo. Os sensores registraram níveis extremos de estresse. Quando a dor começou, cada tentativa de resistência fez com que ela aumentasse. O corpo aprendeu rapidamente que lutar ampliava o sofrimento. Ele caiu consciente, entendendo que não havia erro a corrigir.
Morreu sabendo que aquilo não precisava estar presente. A bióloga acreditava em isolamento. Trancou-se no laboratório. Desligou comunicações internas. Reduziu estímulos ao mínimo possível. Luz, som, movimento, tudo eliminado. Por alguns minutos, funcionou. Depois, o primeiro grito escapou sem permissão. Curto, instintivo. A dor não foi constante. Foi fragmentada. Explosões intensas seguidas por longos silêncios. Cada explosão parecia calibrada, suficiente para não causar falência imediata. Horas se passaram. Os sensores registraram sofrimento prolongado, sem perda de consciência. Quando morreu, não foi por colapso orgânico. Foi por exaustão cognitiva. O último tripulante não tentou fugir. Assistiu a tudo. Estudou os registros. Compreendeu o padrão antes que os sensores confirmassem. Sentou-se no módulo central e respirou fundo. Os sensores registraram algo inédito: ausência de pânico. Quando a dor chegou, foi idêntica às anteriores. O corpo reagiu. A consciência permaneceu. Mas ele não resistiu. Não gritou. Não implorou. Não tentou compreender. A atividade neural indicou aceitação completa. Ele morreu mais rápido que os outros. A equipe de resgate chegou dias depois. Energia estável. Órbita correta. Sistemas operacionais intactos. Os corpos estavam preservados. Todos morreram sozinhos, em horários diferentes, da mesma forma. Dor extrema. Consciência mantida. Nenhuma causa física identificável. Os sensores não registraram energia desconhecida. Registraram comportamento. Eu observei isso antes, quando o homem ainda não sabia escrever. Não era sobrenatural. Não era divino. Era um acroniano, classe dominadora cognitiva. Eles não precisam estar presentes, precisam ensinar. O corpo foi o instrumento, a dor, o método, a consciência, o alvo. A espécie humana ainda insiste em interpretar a dor como falha do corpo, quando na verdade ela é linguagem. Onde há consciência, há possibilidade de instrução. Onde há antecipação, há sofrimento contínuo. O acroniano não operou sistemas, não alterou circuitos, não tocou matéria visível. Atuou no espaço entre percepção e resposta. Cada segundo consciente refinou o método. Cada reação foi observada. Cada limite psicológico mapeado. No passado remoto, isso ocorreu sem registros. Tribos inteiras aprenderam a temer antes de compreender. O aprendizado antecedeu a explicação. O que ocorreu na Hélio 7 não foi exceção. Foi demonstração. No futuro, a tecnologia apenas tornou o processo observável. Sensores não impediram o aprendizado, apenas o documentaram. A estação não pediu socorro porque não reconheceu ameaça externa. Tudo funcionava. O erro foi humano. Acreditar que a ausência de dano físico significa segurança. O acreoniano não destrói. Ele condiciona. Ele ensina até que a resistência deixe de existir. Quando a equipe de resgate abandonou a Hélio 7, levou relatórios, corpos e silêncio. Não levou compreensão. A distância continuou sendo tratada como proteção. Protocolos continuaram sendo seguidos. Outras estações foram construídas. Eu observei cada repetição. Enquanto houver consciência capaz de antecipar a dor, o método continuará válido. Enquanto houver humanos acreditando que o medo é defeito e não ferramenta, o padrão se repetirá. Eu não intervenho. Eu registro. Entre o primeiro grito e o último silêncio, eu permaneço. Eu sou o observador. Eu vi isso começar e vi retornar. Inscreva-se. Ative as notificações. Há padrões que atravessam o tempo, e eu ainda estou registrando.